As auditorias, elas podem ser internas e externas no sentido da execução, mas ela é controle interno, tá? Eu posso criar uma auditoria formada por servidores públicos, então eu faço uma comissão para auditar, ou seja, para fazer um controle mais específico, para fazer um controle mais específico da gestão. Então, eu posso fazer lá, né, uma auditoria com um foco em descobrir se há funcionários fantasmas. Eu também posso contratar uma empresa, uma associação ou consultores para fazer essa auditoria para mim, mas continua como controle interno, porque eu estou contratando para fazer. E a controladoria, ela se caracteriza principalmente, né, por um órgão da administração pública, que todos têm, né, que vai fazer o controle formal dos atos públicos, mas muito mais do que formal, né? Formal e material. Por exemplo, nas prefeituras é comum ter uma controladoria, então o processo de licitação, ele começa na secretaria, vamos imaginar aqui na Secretaria de Obras, que pede a secretaria responsável pela licitação para iniciar o processo é iniciado, passa para a procuradoria, que vai analisar, vai fazer um controle jurídico, e passa pela controladoria, que vai fazer um controle geral de efetividade, né, aqueles lá que eu falei com vocês, eficácia, efetividade, e vai trazer um parecer para assim a gente licitar. Então, a controladoria é um órgão de controle dos atos administrativos. No caso da Controladoria Geral da União, né, a Controladoria Geral da União, ela vai, qual que é o papel dela? Assistir diretamente e imediatamente o presidente da República nos assuntos do âmbito do Poder Executivo. Então, ela vai, né, fazer um controle de patrimônio, de defesa do patrimônio, incrementar a transparência, vai fazer correição, vai fazer prevenção, vai fazer o combate à corrupção. Na Controladoria Geral da União, quando a gente pega a Controladoria Geral da União, o que a gente tem na Controladoria Geral da União? Vários órgãos desse tipo. A própria auditoria, a própria ouvidoria, tudo passa pela CGU. Dependendo da prefeitura, você pode ter uma controladoria geral, você pode ter uma ouvidoria ligada ao governo, não tem problema. A forma de você administrar internamente é bem variado, tá? No caso da CGU, né, ela foi criada pelo governo Fernando Henrique, lá por volta de 1996. E o que se controla? Né? Se controla dentro da administração pública. Eu falei aqui com vocês, ó, legalidade, economicidade, operacionalidade, eficiência, renúncia de receita, ou seja, está valendo a pena a renúncia de receita? Quando eu dei isenção para as empresas de automobilística, gerou emprego? Ou só aumentou o lucro da empresa? Isso tudo, né, é objeto de controle da administração pública. Tudo isso pode ser objeto de controle da administração pública. Então, vamos seguir aí. O controle externo. Né, focar aqui no controle externo. O controle externo está previsto no artigo 70 e 71, né, é um controle colaborado ou indireto, né, ele faz, não é o controle
interno, né, que é direto. Então, ele é um controle que colabora e que traz, né, também colaboração de outros órgãos. E tem o controle pelo Tribunal de Contas, que assessora, né, assessora o Poder Legislativo. Né? Ele goza de independência funcional, embora ele esteja no Poder Legislativo. Então, como eu mostrei no slide anterior, né, você tem o Poder Legislativo e dentro dele você tem o Tribunal de Contas, que é um órgão independente, né, independente, que tem as suas funções previstas na Constituição e não podem ser mitigados pela legislação infraconstitucional. Nas matérias próprias do controle externo, o Poder Legislativo só atua com auxílio do Tribunal de Contas. Então, sempre que o Poder Legislativo for fazer um controle externo, né, no caso do Poder Legislativo da União e no Poder Legislativo dos Estados, ele precisa do acompanhamento e do assessoramento do Tribunal de Contas. E nesse caso, gente, o Tribunal de Contas pode agir, inclusive, por conta própria. E aí, ele pode fazer o julgamento de contas e também pode informar o Poder Legislativo, assim, olha, tem algo errado aí. Tomem as providências que vocês acharem necessárias. Então, vamos lá. O controle parlamentar indireto ou colaborado, né, é uma das funções do Poder Legislativo, que é, além de legislar, fiscalizar e controlar. Então, o Poder Legislativo, ele legisla, e é curioso, né, porque chama Poder Legislativo, e a gente pensa só na parte a gente só pensa na parte da legislação, né? E aí quer que faz lei. Mas olha a importância de um deputado, gente, de um senador e de um vereador, né? Olha só, ele legisla, ele fiscaliza e ele controla. Se ele não souber como funciona a administração pública, não adianta. Vocês acham que é necessário a gente fazer esse curso para os parlamentares? Olha que tanto de coisa importante para eles entenderem, para se entender o que é que acontece, né? E ele pode fazer esse controle de forma direta, com as CPIs, ou dependendo de auxílio. Ou seja, o controle indireto ou colaborado, como no caso da análise de contas com auxílio do Tribunal de Contas. Então, o Poder Legislativo, ele pode fazer um controle direto, que é por seus próprios meios. Então, ele vai instalar uma CPI para fazer isso, ou comissões de fiscalização, e aí ele está livre para fazer isso sobre assuntos diversos. Ou ele vai fazer um controle indireto, colaborado, e é o seguinte, ele vai pedir ajuda ao Tribunal de Contas, né? Ele vai pegar os dados que o Tribunal de Contas e as pesquisas e vai atuar, né, por essa análise. Sempre que o parlamento fizer o controle externo, o constituinte determina que seja feito com auxílio do TCU, do Tribunal de Contas, por imperar nesse aspecto, nesse caso, né, aspectos técnicos sobre aspectos políticos. Então, vejam bem, se o Poder Legislativo, né, vai fiscalizar o Poder Executivo, ele tem que pedir ajuda para o Tribunal de Contas, porque vai ser o parecer técnico que vai imperar sobre o aspecto político. É importante o aspecto político? É, mas o aspecto político ele não pode se sobrepor ao técnico, porque senão, vejam bem, vamos imaginar que o prefeito
ou o governador, né? Vou dar um exemplo do governador, até do prefeito, que no caso, o prefeito é mais fácil, né? Tá lá a Câmara com 21 vereadores. Aí ele tem uma minoria, né? 13 são oposição. Aí eles vão fazer o controle externo, né? E ficam focados no aspecto político. Não, o Tribunal de Contas também tem que dar o parecer dele. Para quê? Para resguardar que não seja uma questão política sobre uma questão técnica. Então, se a gente acompanhar a CPI, que é um controle direto, mas se ela for... Aí o que acontece nesse caso? É um controle direto, e nesse caso, se o relatório, né, vamos imaginar o relatório da CPI, ele não vai ser processado pelo Poder Legislativo. O que o relatório da CPI é feito? Ele é mandado para o MP, ele é mandado para a CGU, ele é enviado para a Comissão de Corregedoria da Câmara, que vai, né, ou do Senado, que vai pedir opinião ao TCU ou ao TCE. E aí, esses aspectos técnicos, se o parecer for negativo, né, aí pode guiar a ação política do Poder Legislativo. Então, é possível questionar na Justiça uma decisão do Poder Legislativo de controle? Sim, se ela não estiver embasada em questões técnicas. Quais são as hipóteses aqui de controle, né? De controle externo? Especialmente aqui, que vai ter o auxílio do Tribunal de Contas. Julgamento das contas anuais do chefe do Executivo. Então, todo ano, né, há o julgamento. Por exemplo, na Câmara Municipal vem o parecer do Tribunal de Contas do Estado, né, aí a Comissão de Fiscalização e Orçamento analisa as contas e faz o julgamento, né, positivo ou negativo. E aí vai ter o julgamento político, mas vai ter que ser baseado no aspecto técnico. Solicitação de auditoria. Pode solicitar, né, auditoria. Pode pedir a sustação de contratos administrativos ilegais. Olha só, quem vai falar que o contrato administrativo é ilegal? O Tribunal de Contas, é muito comum. Por exemplo, parar a licitação de concessão de rodovia. Se verificar aqui, né, ilegalidades. Sustação de despesas não autorizadas que possam causar danos irreparáveis à economia pública. Então, verificamos lá que o governador ou o presidente está fazendo uma despesa não autorizada. Aí, o que acontece? O parlamento, né, o Poder Legislativo, pede ao Tribunal de Contas um parecer, e se esse parecer técnico for positivo, o que o Poder Legislativo faz? Susta e proíbe que seja feita a despesa. Se fizer, né, aí pode fazer o impeachment e tirar o presidente e até responder por improbidade administrativa. As contas de governo espelham a situação global da finança pública da unidade federativa. É diferente da conta de gestão, tá? É diferente da conta de gestão. Por quê? No caso da conta de governo, nós vamos analisar a situação global. Aqui é feito, né, um julgamento, uma análise global. E aí, ela não é só técnica, né? Ela é técnica no sentido de contábil. Ela é também uma análise de mérito, se as contas estão indo bem. Diferente aqui de contas de gestão. Na conta de gestão, nós estamos analisando a contabilidade. A contabilidade, sobre os seus diversos aspectos. Legalidade, economicidade, né? Isso aqui tudo pode ser analisado na contabilidade. A conta de gestão, vejam bem, a conta de gestão, ela vai ser submetida ao Tribunal de Contas. Ela vai ser submetida ao Tribunal de Contas. Nem sempre a conta de gestão é aprovada
melhor dizendo, né, as contas de governo muitas vezes são aprovadas, mas as contas de gestão não são aprovadas. Então, quando a gente fala em contas de gestão, né, eu vou falar aqui para vocês, as duas contas, elas são distintas. Então, vamos fazer aí, ó, conta de gestão e conta de governo. Até peguei um trecho aqui para poder ficar bem claro aqui para vocês. As contas de gestão, né, elas vão ser analisadas pelo Tribunal de Contas, é diferente das contas de governo. As contas de governo são aquelas que prestam os chefes do Poder Executivo, por força do princípio da unidade orçamentária, derivados da competência dessas autoridades para executar a lei orçamentária anual, englobando as contas, vejam bem, as contas dos demais poderes, e cuja apreciação fica a cargo do Poder Legislativo, subsidiado pelo parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, olha só, vamos entender isso aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu tenho dois tipos de contas. As contas de governo, e as contas de gestão. As contas de governo têm um parecer do TCU, e ele é submetido ao Poder Legislativo. Aqui na conta de governo, ela é global. Ela inclui as contas do Poder Judiciário, elas incluem a conta do Poder Executivo, inclui as contas do próprio Poder Legislativo. E aí, a gente vai fazer uma análise aqui, né, global das contas. As contas ficaram ok? São satisfatórias? O que tem que mudar? O que tem que mudar é grave? É ilegal? De onde vem a ilegalidade? Olha só, aqui nas contas de governo, eu faço uma análise política posterior dos rumos da gestão pública como um todo. Eu faço uma análise dos rumos da gestão pública como um todo. Agora, veja o caso das contas de gestão. As contas de gestão, né, elas são prestadas por administradores, sejam públicos ou privados, sob o seu comando, né, o comando. Se for privado, que envolva dinheiro público, né, gente? Que envolve dinheiro público. Que lidam diretamente com recursos da sociedade e cujo julgamento compete diretamente ao Tribunal de Contas. Nesse caso aqui das contas de gestão, só o TCU faz o julgamento. Então, por exemplo, o reitor da Universidade Federal, ele vai ter as suas contas analisadas. Veja bem, eu vou fazer uma conta específica da gestão da pessoa. Então, vamos imaginar que eu entreguei um dinheiro para ser construído um teatro por uma associação. Ela vai ter que prestar contas. Então, é muito comum, vejam bem, o fato, deixa eu explicar isso aqui antes, o fato da conta de governo ser aprovada não quer dizer que vai ser aprovada todas as contas de gestão, porque pode ser que a conta de governo seja aprovada com essa ressalva. Assim, ó, tá aprovado lá, viu, o prefeito? Mas essa parte aqui não está aprovada e o administrador precisa prestar conta do trabalho dele. Ele precisa prestar conta do trabalho dele. Veja bem. Vamos lá. O que acontece muito na assistência social? O que acontece muito na assistência social? Eu tenho lá, né, por exemplo, as creches, ou os locais lá, né, os asilos. Eles recebem verba pública. Então, para eles receberem, né, vamos imaginar aqui, janeiro, fevereiro. Para que eles recebam em fevereiro, eles precisam prestar conta do dinheiro público gasto em janeiro. Isso, né,
é feita uma análise específica. Se as contas dele não for aprovado, ele não recebe fevereiro. Então, olha só, geralmente isso no âmbito municipal, gente, é feito pela contabilidade da prefeitura e enviado pelo Tribunal de Contas do Estado. Só que o Tribunal de Contas do Estado não tem tempo para julgar as contas específicas, né? Mas, né, a contabilidade, ela avisa, olha, essa daqui está com problema, essa daqui não está com problema. E aí o Tribunal de Contas vai fazer isso. Então, olha só, eu faço dois tipos de controle. Eu faço um controle, né, individualizado de cada gestão financeira, e eu faço um controle global. O controle global é as contas de governo. O controle individual é as contas de gestão. As contas de gestão, só o TCU julga. As contas de governo, parecer do TCU e aprovação do Poder Legislativo. E aprovada a conta de governo não significa aprovação da conta de gestão.
contas de governo.